Como nós podemos identificar as polaridades Yin e Yang nos nossos pacientes? Sejam bem-vindos a mais uma live. Para você que não me conhece, está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu sou Elizabeth Schallenberger, sou acupunturista, sou mentora de acupunturistas, professora de medicina chinesa e tenho uma pesquisa que relaciona os chakras com os canais de acupuntura. E hoje nós vamos falar sobre as polaridades Yin e Yang nos nossos pacientes e entender como é que nós podemos identificar e a grande importância disso. Você que de repente ainda não conhece esses conceitos, né, de Yin e Yang, o Yin e o Yang, a gente pode chamar de uma teoria que é um dos pilares da medicina chinesa, essa grande teoria do Yin e Yang, né? Existe até um símbolo que demonstra o que é o Yin e Yang, mas se a gente for pensar numa definição para o Yin e Yang, nós podemos dizer que são duas partes contraditórias, mas que se complementam, né? E que se relacionam mutuamente. E isso acontece na natureza, isso acontece no nosso corpo fisiologicamente, isso acontece também nos nossos comportamentos. Porque, na verdade, tudo tem um lado Yin e um lado Yang, né? Eu vou pegar um objeto aqui pra gente usar como exemplo, né? Eu tô com esse objeto aqui, por exemplo, que é um suporte para incenso. Eu poderia dizer que esse suporte, ele tem uma parte Yin e uma parte Yang, né? Então, por exemplo, o que é material dele, a gente poderia dizer que é mais Yang, e o que é a energia dele, a gente poderia chamar de Yin. Isso não é diferente em nós, né? Nós temos o nosso lado Yin e o nosso lado Yang, ou seja, a nossa energia Yin, a nossa energia Yang. O nosso corpo como matéria, a gente pode dizer que ele é Yang, mas a nossa energia é Yin. E por aí vai, né? Se a gente pegar um órgão, por exemplo, vou pegar aqui o coração. O coração também ele tem o seu lado Yin e o seu lado Yang, a sua energia Yin e a sua energia Yang. E se a gente for pensar assim, nós, seres humanos, como homens e mulheres, né, nós todos nos manifestamos com as duas energias também. Porém, o homem ele é essencialmente Yang e a mulher ela é essencialmente Yin. O que quer dizer isso? Que na nossa essência, a nossa energia feminina e masculina, a gente pode dizer que a energia masculina é Yang e que a energia feminina é Yin. Então, o homem, a gente pode dizer que, essencialmente, a energia que se manifesta nele, como essência, é uma energia mais Yang. E na mulher, a sua energia feminina, como essência, é uma energia Yin. Né? Isso não quer dizer que a mulher não tenha energia masculina ou que o homem não tenha energia feminina. Não. Ambos tem as duas energias, mas na nossa essência, a nossa principal manifestação, nós mulheres, é Yin e dos homens é Yang. Por que isso acontece? Porque se nós formos pensar, tudo na natureza é dual, né? Então, por exemplo, o Sol, né? Se a gente for pensar no Sol, ele traz a claridade, né? Para os planetas. E o Sol, a gente pode chamar ele de Yang, mas quando o Sol diminui e aquela parte do planeta fica voltada de costas para o Sol, ou seja, sem o Sol e fica de noite, a gente pode chamar de Yin. Então, são duas partes contraditórias que se complementam, a claridade, a escuridão, o dia e a noite, tudo que é oposto se complementa. Então, por que o homem é essencialmente Yang e a mulher é essencialmente Yin? Porque nós somos diferentes, nós não somos iguais, né? O homem, ele tem uma característica, uma manifestação, um corpo físico diferente, né? Um comportamento diferente. E a mulher também. Só que o homem e a mulher, eles se complementam, né? Eles têm esse complemento, tanto que gerar uma vida vem dessa relação, né? De um homem com uma mulher. Então, essencialmente, o homem, ele tem uma energia mais Yang e, essencialmente, a mulher tem uma energia mais Yin, né? E o que acontece quando uma mulher está se manifestando com uma energia muito Yang? Isso quer dizer que ela está usando demais uma energia masculina. E o que acontece quando o homem está se manifestando com muita energia Yin? Quer dizer que ele está usando muita energia feminina para se manifestar. E isso é uma inversão de polaridades quando a gente pensa na nossa essência.
não é saudável, né? Não é equilibrado para a pessoa. E daqui a pouco eu vou falar 7 características da energia do homem e 7 características da energia da mulher. E quando é que esta característica está distorcida nessa pessoa? E nós, como terapeutas, como acupunturistas, precisamos estar atentos a tudo isso, né? Então, não é simplesmente você olhar o padrão energético do seu paciente, né, e dizer assim, ele está em excesso ou deficiência, né? Se ele está com a energia em excesso, a gente pode pensar num padrão de calor que é mais yang, ou se ele está com um pulso de deficiência, com menos energia, a gente pode pensar num padrão mais frio, num padrão yin. Isso é uma forma de avaliar e entender a manifestação energética do corpo daquela pessoa naquele momento. Mas eu estou falando agora da nossa manifestação, que é algo muito mais profundo, né? É de você olhar para o seu paciente e pensar assim, será que ele é um homem que está se manifestando com a sua verdadeira energia de essência? Será que esta mulher está se manifestando com a sua verdadeira energia de essência? Isso é muito importante que nós estejamos observando nos nossos pacientes, porque isso faz com que eles se conduzam nas suas vidas com relação aos seus comportamentos, com relação aos seus sentimentos e com relação também aos seus relacionamentos afetivos ou da forma como eles se relacionam. Então, por exemplo, se eu como mulher estiver com uma energia muito masculina, a forma como eu me relaciono também com os meus filhos não vai ser a melhor forma, né? Porque quando eu me relacionar com os meus filhos, o ideal, o mais equilibrado seria que eu me relacionasse com os meus filhos utilizando a minha energia de essência, que é uma energia mais feminina, uma energia yin. E se eu estiver o tempo todo me manifestando com uma energia muito masculina, que seria uma energia mais yang, isso automaticamente para os meus filhos poderia ser interpretado como algo não tão equilibrado ou até patológico, que daqui a pouco começa a afetar a minha relação com os meus filhos, por exemplo. Então, não só relacionamentos afetivos, mas todos os relacionamentos são muito influenciados quando nós estamos com desequilíbrios das nossas essências de energia, tá? Então, vamos lá. Então quer dizer que uma mulher não pode ter uma energia masculina, yang? Não é isso que eu quero dizer. Ela pode ter, e muitas vezes é bom que ela tenha manifestações e momentos de energia yang, mas pontuais, né? Quando que é bom? Nos negócios, quando ela está desenvolvendo um projeto de trabalho, ou quando ela precisa de mais força, de mais energia em algum momento do seu dia ou da sua vida. Mas isso não quer dizer que ela tem que ter a sobrecarga dessa energia e estar nessa energia o tempo todo, né? Porque daí acaba não sendo uma manifestação equilibrada. É como se a gente fosse viver só sob influência do sol, ou a gente fosse viver só na escuridão. Não, o legal é o equilíbrio, a gente tem um pouquinho de sol, um pouquinho de escuro, né? Um pouco de claridade, um pouco de chuva, um pouco de sol, um pouco de dia, um pouco de noite. Então, quando a gente vai tendo equilíbrio nas manifestações do nosso dia, de tudo que acontece, ou seja, um pouco de energia yin, um pouco de energia yang, fica muito legal, né? Então, se eu como mulher utilizar da energia yang, que ela é mais forte, que ela é mais impulsionadora, e daqui a pouco eu vou falar mais especificamente sobre isso, nos negócios, na parte profissional, isso é legal, isso é muito bom, porque eu vou colocar mais energia naquele projeto, no que eu estiver fazendo. Só que o ideal é que em alguns momentos do meu dia, da minha vida, em algumas relações, eu entenda que eu tenho que baixar um pouco essa energia yang, me conectar mais com a minha energia yin, que é a minha energia de essência mais feminina, para que aí sim eu me torne um ser equilibrado, né? Agora, se eu me manifestar o tempo inteiro com muita sobrecarga de um tipo só de polaridade, daqui a pouco começa a me prejudicar, começa a prejudicar os meus relacionamentos, né? Tem um filme que mostra isso de uma forma bem interessante, que é O Diabo Veste Prada.
Nesse filme, a personagem lá que comanda, né, toda aquela empresa, ela é uma mulher muito yang, né? Então, o que mostra? Que nos negócios ela tem um baita de um desenvolvimento, né? Mas na vida pessoal dela, não. Na vida pessoal é tudo bagunçado, né? Porque ela se manifesta tanto com o yang que quando ela vai para a vida pessoal dela, ela continua se manifestando de forma muito yang, o que é que acontece? Ela não consegue se relacionar bem com as pessoas, não consegue se relacionar bem com o marido dela, com os filhos, com os colegas de trabalho, ela é muito autoritária, né? Ela tem uma força presencial muito grande, que em alguns momentos é bom, mas em outros atrapalha. Então é aquela velha história, nem tanto céu, nem tanta terra, né? Nada na nossa vida em exagero, em sobrecarga é bom. E quando a gente começa a observar isso nos nossos pacientes, a gente vai entendendo que muitas vezes algumas coisas que eles reclamam, seja de sintomas, seja de emoções desequilibradas, seja de não conseguir dormir bem, seja de não se relacionar bem com as pessoas, muitas vezes o que está por trás disso aí é esse desequilíbrio dessas polaridades, né? Então, num primeiro momento, a gente precisa sempre avaliar isso. Essa mulher, ela é uma mulher que está se manifestando essencialmente com a sua energia de natureza feminina, que é uma energia yin. Este homem, ele está se manifestando essencialmente com a sua energia masculina, que é a energia yang. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa sempre observar nas pessoas, nos nossos pacientes, né? Ele é essencialmente homem ou ele é mulher? Então como é que ele está se manifestando, tá? Como é que ele está utilizando das suas energias? Isso é muito importante nos relacionamentos, nas emoções e na sua saúde física, né? Então não é só a gente ir lá olhar o pulso dos nossos pacientes, né, e ver que padrão energético ele está, mas como é que está o comportamento dele, né? Quer ver um exemplo da nossa parte fisiológica que a gente pode considerar que é um desequilíbrio de polaridades? Eu não falei no comecinho da live que tudo no nosso corpo tem as duas energias? Né? Então, seja lá o seu coração, o seu pulmão, a nossa fisiologia, ela tem um pouco de energia yin e um pouco de energia yang, ela tem as duas polaridades, né? Vamos pensar no sistema autônomo, por exemplo, no simpático e parasimpático. A gente pode dizer que o sistema simpático, ele é mais yang, de natureza mais yang, e o sistema parasimpático mais yin. Né? E o que acontece quando uma pessoa fala para você que ela não está conseguindo dormir? Que ela está muito agitada, com muita agitação mental, que ela está sempre assustada, que ela deita para dormir, não consegue, ou tem um sono que ela acorda toda hora, assim, né? Que ela não consegue aprofundar no sono. Essa pessoa, muito provavelmente, ela deve estar com uma superestimulação do seu sistema simpático. Então, há uma sobrecarga da simpaticotonia e uma menor estimulação ou manifestação do sistema parasimpático. Então, a gente já pode considerar que isso é um desequilíbrio de polaridades dentro dessa parte fisiológica dessa pessoa, onde ela está com uma sobrecarga de energia yang. Então, tudo no nosso corpo, seja a fisiologia vamos pensar do sistema autônomo, ou de glândulas endócrinas, ou de um órgão, né? A forma como está se manifestando, a gente já pode entender aí sobrecargas de uma polaridade ou de outra, né? E a própria maneira como a pessoa se manifesta, a maneira como ela é no seu dia a dia, também muitas vezes tem sobrecarga de polaridades, tem desequilíbrio de polaridades, né? Então, poxa, você de repente olha para uma pessoa, desde a hora que ela entra ali no consultório, que você vai conversando com ela, às vezes é a primeira vez que você está conversando com essa pessoa, e você começa a perceber que ela se mexe muito, que ela bate muito a perna, né, que ela traz corporalmente para você uma informação de que ela é um pouco mais agitada. A gente começa a perceber o que nessa pessoa? Que há uma sobrecarga de uma energia mais yang, né? Independente ali dela ser mulher ou homem, né? Você percebe uma sobrecarga de uma energia mais yang, porque o yang, ele é movimento,
ele é extroversão, ele é agitação. Essas são as características da energia mais yang, né? Aí também existe o contrário, aquela pessoa que chega e ela é muito introvertida, muito fechada, muito passiva, né? Tudo diz amém, né? Como diz o ditado, abaixa muito a cabeça, fala num tom de voz muito baixo. Então a gente olha para essa pessoa e a gente percebe uma sobrecarga de uma energia yin se manifestando naquela pessoa naquele momento. Então tudo isso são informações que a gente precisa ir captando nos nossos pacientes, né? Desde o momento que você olha para ele, que você vê, que você observa, né, qual é a manifestação que essa pessoa está apresentando para você naquele momento, né? Desde da forma como ela fala, ou como ela se mexe, como ela se movimenta. E aí a gente já vai entendendo que pode haver um desequilíbrio que começa a influenciar em tudo, nas suas emoções, né? Vem trazendo sintomas, vem trazendo dificuldades de comportamentos, porque por trás dos sintomas de um paciente existem dificuldades de comportamentos. Já pararam para pensar nisso? Às vezes você trata um paciente que ele vem, por exemplo, com bruxismo, com tensão no trapézio, e ele vem sempre com essas queixas, mas o que está por trás das queixas dessa pessoa? Uma pessoa que está lá no trabalho dela, na casa dela, se relacionando com as pessoas, com a família, com os colegas, com os amigos, com as percepções individuais dela, né? A forma como ela enxerga a vida, as lentes que ela usa para enxergar a vida é a sua percepção. E a sua percepção perante a vida é que traz seus comportamentos. A forma como você age, a sua energia, se ela é mais yin, se ela é mais yang, se ela é equilibrada, se ela não é equilibrada. Essa manifestação, esse olhar para a vida, essa percepção é o que traz os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas energias. E isso faz com que essa pessoa tenha sintomas, né? Então, você não pode olhar só para o sintoma, você não pode só olhar para o pulso, mas você precisa olhar para os comportamentos, para a forma como essa pessoa age no seu dia a dia. Para aí você entendendo que, poxa, se é uma mulher que se manifesta de forma muito yang, o que aconteceu na infância dela que levou ela a esses comportamentos? Se é um homem muito yin, né, com muita energia feminina, o que é que levou esse homem a ter essa manifestação energética? O que é que está acontecendo? Né? E a gente vai avaliando tudo isso e vai entendendo tudo isso. Às vezes, a questão está lá na infância. Lá atrás, né? Então, por exemplo, uma menina, uma mulher que tem uma energia muito yang, ou seja, muito masculina, muito provavelmente lá na infância ela precisou usar dessa força para se manifestar mais yang. Às vezes é uma criança que não teve a presença do pai, né, que por tentar equilibrar o seu sistema, na falta do pai, na falta daquela energia mais masculina, ela precisou ser mais yang, mais masculina, vamos dizer assim, energeticamente falando, para equilibrar aquele sistema. Isso acontece, gente. E aí, desculpa, que hoje eu tô com a garganta um pouquinho ruim. Foi passando o tempo, essa menina foi crescendo e ela acostumou a usar dessa energia para sobreviver, né? Lá na infância a gente faz isso para equilibrar o sistema, para tentar ajudar nossa mãe, nossa família a trazer um equilíbrio para a família, porque tudo no mundo é complementar, é dual, é energético. E aí ela vai para a vida adulta se manifestando de forma muito yang, com uma energia muito yang, ou seja, muito masculina, fora da sua essência, que seria yin, que seria feminina. E ela estando fora da sua essência, ela vai acabar trazendo problemas para a vida dela, né? Porque ela às vezes vai ter sucesso numa área da vida e não vai ter em outra, né? Às vezes ela pode ter um sucesso profissional muito grande, como mostra o filme O Diabo Veste Prada, né? Que eu dei o exemplo da personagem, mas nos relacionamentos ela vai ter dificuldade, né?
Então, essencialmente, a mulher é yin e o homem é yang. Né? Então, são situações para a gente começar a observar aí nos nossos pacientes, tá? Eu não sei se eu vou conseguir trazer todas as informações aqui que eu... Talvez tenha sido muita coisa que eu trouxe para a live aqui, mas vamos lá. Bem, quando a gente pensa em medicina chinesa, existem 3 pilares, tá? Que são os grandes pilares aí da medicina chinesa, que são 3 teorias. Uma delas é a teoria Yin Yang, de que tudo é dual e complementar, e que as energias Yin Yang, elas se relacionam mutuamente e se complementam mutuamente, tá? A outra teoria é a teoria dos 5 movimentos, né? Que tudo está em movimentos, que tem lá a estrela dos 5 elementos, onde há um movimento e isso acontece o tempo todo no nosso corpo. E a teoria dos órgãos e vísceras, que é a teoria do Zhang Fu, que dentro dessa teoria a gente também pode pensar na dualidade, onde tem os órgãos, né, e tem as vísceras. Então o órgão, essencialmente, ele é Yin, e as vísceras, essencialmente, são Yang. E elas também têm um complemento, né? Então, se a gente for pensar assim, os 3 pilares principais da medicina chinesa, eles são pilares que, dentro deles, existe a teoria Yin Yang embutida em todos eles. Então, a gente não consegue tirar essa teoria de nada, né? De tudo, ela está em tudo, né? E os chineses, muito sabiamente, já tinham percebido isso, ó, né? Há muito tempo atrás. Eles começaram a observar a natureza, perceberam essa teoria de dualidade, que é complementar e que se relaciona mutuamente, né? E eles foram percebendo que essa teoria se aplica em nós, na nossa manifestação, nos nossos órgãos, na nossa saúde, nos tecidos, né? Eu acabei de falar ali do sistema autônomo, né? Que a gente precisa dos dois, né? Durante o dia eu acordo, eu preciso de energia, de movimento, eu preciso estar atento, então eu preciso do sistema simpático funcionando bem. Mas quando eu chego à noite, que eu quero descansar, que eu quero dormir bem, que eu quero me acalmar, eu preciso do meu sistema parasimpático funcionando bem. Então eu preciso dos dois funcionando bem, né? Para que eu tenha disposição de dia e tranquilidade de noite. Então quando há uma inversão de polaridades, quando há uma sobrecarga muito em uma polaridade, a gente já começa a perceber um desequilíbrio, né? Isso vai bagunçando tudo, tá? Eu coloquei umas imagens aqui pra gente dar uma olhadinha, deixa eu ver. Bem, a teoria da dualidade, então, os princípios básicos, transformação, transmutação e relatividade. Essas 3... se a gente for pensar nesses 3 conceitos aqui, eles são conceitos que se aplicam à teoria Yin Yang, tá? Transformação, transmutação e relatividade. Tudo no universo, ele é dual, tá? Então, se a gente for pensar o que é transformação, o dia, ele não tem um momento que ele se transforma em noite, e a noite não tem um momento que ela se transforma em dia. Então, há uma transformação. Uma coisa se torna outra, né? Então eu posso ser Yin e Yang ao mesmo tempo, ou seja, eu posso utilizar da energia Yang naquilo que me é útil e eu posso utilizar da energia Yin naquilo que me é útil. Eu posso fazer isso. Então são teorias que se complementam o tempo todo. Essa transmutação é quando que um se transforma no outro, né? Quando o dia se transforma na noite, né? Quando que a noite se transforma no dia. Então, aquele ponto, né, aquele movimento de um para o outro, a gente pode chamar de transmutação. E a relatividade quer dizer o quê? Que elas se relacionam. Há um relacionamento entre as duas. Ou seja, eu não preciso do meu sistema simpático e do meu parasimpático, eu não preciso da minha energia Yin e da minha energia Yang. Então, a teoria da dualidade, ela sempre vai se relacionar, né? O meu lado Yin se relaciona com o meu lado Yang, né? O meu lado Yang se relaciona com o meu lado Yin. Isso acontece o tempo inteiro, tá? Então a gente pode chamar isso de teoria de relatividade dentro desse conceito, tá? Uma patologia, ela pode começar, por exemplo, com excesso e depois se transformar numa deficiência, né? Isso acontece, né? Não sei se vocês já viram, mas às vezes um paciente, num primeiro momento, ele tem um padrão de calor, ele tem um padrão de excesso,
esse padrão de calor, esse padrão de excesso dele, em algum momento ele vai transmutar numa deficiência, né? Então a própria teoria lá do Dr. Hammer, né, que é da nova medicina germânica, não sei quem conhece, quem se aprofundou um pouquinho mais, fala disso, né, que a gente vive primeiro a fase ativa de um conflito, né, onde a gente tem um tipo de sintoma mais, estimulação do sistema simpático, por exemplo, e depois o que é que acontece? Entra numa fase resolutiva, onde a fase resolutiva existe uma transmutação, né, onde os sintomas se invertem totalmente, né, eles vão para uma outra fase, né, então é quando há essa transmutação de um conflito ativo para fase resolutiva, e os sintomas são completamente diferentes, são outros sintomas, e isso acontece muito, né, dentro da medicina chinesa, a gente chama de, primeiro tá num padrão de calor, num padrão de excesso, e depois vai para um padrão de deficiência energética. Existe essa transmutação, tá? Uma coisa que eu queria dizer aqui também na live é a gente pensar assim, é sempre muito difícil estar ocupando um lugar que não é nosso, tá? Deixa eu diminuir aqui. Por exemplo, lembra que eu falei da menina? Quando ela é uma menina, ela tem a falta do pai, o pai morreu ou saiu de casa, ou não tem esse pai. E ela, para equilibrar o sistema, ela acaba se tornando muito yang, muito masculina, para trazer um equilíbrio para esse sistema. Só que, na verdade, é muito pesado estar ocupando um papel que não é nosso. É muito difícil, é muito pesado, eu acho que pesado é a palavra certa, tá? Então, vai chegar um momento que isso vai começar a prejudicar essa pessoa. Então, quando a gente ocupa um lugar que não é nosso, um papel que não é nosso, sempre é pesado. Estar fora da nossa essência sempre é pesado, tá? Então, lembra que eu falei que eu ia falar 7 características da energia mais masculina e 7 características da energia mais feminina, tá? Então, vou falar sobre essas 7 características, mas quando ela é saudável e quando ela é desequilibrada. Então, primeiro eu vou falar do homem e depois eu vou falar da mulher, tá? Então, vamos lá. Quais são as 7 características saudáveis de manifestação yang do homem, que a gente pode chamar de energia masculina, tá? Força, objetividade, controle, conquista, busca pelo poder, pensamento lógico e firmeza. Então, essas são características yangs, tá? Agora, quando é que essas características yang de energia masculina ficam distorcidas, tá? Vamos pensar na força. A força, ela é uma característica boa yang, certo? Da energia masculina. Quando é que ela se torna distorcida ou patológica? Quando ela se torna violência. Então, quando se usa da força para a violência, isso é um desequilíbrio, tá? Agora vamos para outra característica que é a objetividade. Quando é que a objetividade se torna distorcida ou patológica? Quando ela se torna uma impaciência. Então, ser objetivo é bom, é masculino, é da força, é da energia masculina e yang. Mas quando se torna uma impaciência a ponto de não esperar o tempo do outro, não respeitar o tempo do outro e viver impaciente, é quando essa energia está distorcida, desequilibrada, tá? Próxima característica, controle. O controle é o controle no sentido de autocontrole, de controle de si próprio, de contenção. Ele é importante. Ele é essencialmente yang. Quando que está distorcido? Quando se torna repressão. Quando a pessoa quer reprimir o outro para controlar o outro. E não pensem, gente, que mulheres não são assim, tá? Muitas vezes tem mulheres que elas são muito yang, elas têm uma energia muito masculina, elas se manifestam de forma yang, de forma masculina, e elas acabam entrando nesse processo da repressão. E isso acontece no homem também.
ele deveria ter esse controle, essa contenção, mas ele de forma desequilibrada, ele acaba se tornando repressor, tá? Próxima característica é a conquista. A conquista, ela é uma característica da energia yang, masculina, do homem, mas quando ela fica distorcida, ela vai para dominação. Então, conquistar não é dominar, né? Quando a gente fala em conquista, pode ser a conquista num relacionamento, pode ser a conquista dos seus objetivos, no trabalho, no profissional, ou até conquistar algo, vamos dizer assim, uma formação que você deseja, um projeto. Então, olha, esse tipo de característica yang a mulher pode ter em alguns momentos. A mulher também quer a conquista dos seus objetivos, fazer um curso que ela quer, uma formação, desenvolver um projeto. Só que, essencialmente, lembra que a mulher, ela é yin. Então, ela se manifesta com a energia yang em alguns momentos, tá? Mas, essencialmente, ela é yin, tá? Busca pelo poder. A busca pelo poder, ela é essencialmente masculina, tá? Quando que ela fica distorcida? Quando há um abuso do poder, tá? Quando há um abuso do poder, a gente já pode dizer que há um desequilíbrio, tá? Então, o homem que ele busca pelo poder, isso é legal, né? Porque é um poder saudável que eu tô dizendo aqui, de empoderamento, né? Dentro de uma empresa isso é bem legal, né? Você ter o poder da liderança. Agora, quando vai para um abuso desse poder, a gente pode considerar como essa característica yang distorcida, desequilibrada, tá? Pensamento lógico. O pensamento lógico, mental, racional, ele é da energia masculina também, ele é yang, tá? Quando é que esse pensamento lógico, ele se torna distorcido, desequilibrado? Quando ele vai para um pessimismo, né? Que a pessoa se torna racional negativa, pessimista, sempre foca no negativo, sempre espera o pior, tá sempre esperando o pior. Então aí é uma distorção dessa característica, tá? E a última é a firmeza. A firmeza, ela é do homem, ela é da energia yang, masculina. E quando é que a firmeza se torna distorcida? Quando ela se torna uma rigidez. Né? Então, a pessoa que é muito rígida, ela deixou de ser firme, né? Ela se tornou inflexível, rígida. Então, aí seria uma distorção dessa característica. Então, agora repetindo, né? Quais são as características essencialmente masculinas, da energia yang, da energia do homem, que, claro, em alguns momentos a mulher pode utilizar disso para se desenvolver, né? Força, objetividade, controle, conquista, busca pelo poder, pensamento lógico e firmeza. Então essas são as 7 características da energia yang, da energia masculina, da energia saudável, tá? E aí eu dei alguns exemplos de quando é que isso fica distorcido e desequilibrado. Agora vou falar sobre a energia feminina. Quais são as 7 características da energia feminina, que é uma energia yin, que a gente pode dizer, né, pode chamar de yin, e eu vou também fazendo essa relação, né, do saudável e do distorcido. Então eu vou falar quais são as manifestações saudáveis. Força emocional, subjetividade, cuidado afetivo, preservação, conservação, empatia e amorosidade. Então essas são 7 características de essência feminina, tá? E não quer dizer que em alguns momentos os homens também não possam usar dessa energia yin, e é bem legal, principalmente quando o homem está num processo de autoconhecimento, ele precisa se manifestar com a sua energia yin, tá? Às vezes está em terapia ou está no processo mesmo de autoconhecimento, de sentir mais, de olhar para dentro. Isso é energia feminina, sim, mas que o homem pode usar dela em alguns momentos. Mas ele precisa, na essência, voltar para o seu yang. Sempre, né? Para o homem isso é muito importante. Para que ele se desenvolva bem, para que ele se relacione bem, para que ele se desenvolva profissionalmente. Agora eu vou falar quando é que está distorcida aí essas características dessas
essas características femininas, né? Então vamos lá. Força emocional. Quando a força emocional se torna desequilibrada ou distorcida, ela se torna manipulação, né? Então, quando se usa dessa força emocional para manipular o outro, é uma distorção, tá? Agora, subjetividade, né? Quando que ser subjetivo se torna patológico ou distorcido? Quando vai para uma falta de foco, né? Então, ser subjetivo é importante para a mulher, né? Mas quando ela perde o foco da vida, lembra que a mulher ela precisa em alguns momentos ser yang, principalmente no profissional, para desenvolver seus projetos. Então, quando ela fica muito yin, ela não consegue ter foco também, tá? Cuidado afetivo. Quando que o cuidado afetivo pode se tornar distorcido? Quando o cuidado afetivo vai para uma possessividade ou para um apego patológico, tá? O apego, na verdade, sempre é patológico, né? Então, quando vai para possessividade, distorceu já esse valor do cuidado afetivo, tá? Então, existem pessoas, até mães, que são assim, né? A gente, lá nos florais, a gente chama de chicory, né? Porque tem um floral de Bach, que é o chicory, que ele é dessa coisa da possessividade, né? De apego excessivo, não solta o filho, acho que o filho é só dela, né? Se torna possessivo, então isso é um cuidado afetivo distorcido. Seria uma característica da mulher, mas quando se torna desequilibrado, então vai para essa possessividade. Outra característica, então, da mulher é a preservação. E aí a gente pode falar até da preservação no sentido de preservar a tranquilidade dentro de um ambiente, né? De evitar conflitos, ou até de preservar a família unida. Isso é uma característica e quando que fica distorcido, quando vai para uma acomodação, né? Quando a pessoa se acomoda demais na vida, por causa de tanto querer evitar conflitos, vai quase para uma passividade, né? E a gente pode considerar isso como uma distorção de valores, uma distorção, um desequilíbrio dessa característica aí, que seria a preservação. Outra característica é a conservação, que é bem parecido com a preservação, na verdade, né? A conservação é você conservar um ambiente equilibrado, né? E quando é que a conservação se torna distorcida ou desequilibrada? Quando vai para uma passividade, né? De tanto que a pessoa conserva aquele equilíbrio, aquele evitar conflitos, que ela se torna passiva e daqui a pouco ela deixa as pessoas montarem na cabeça dela, ela nunca quer se impor, ela nunca fala nada, ela fica sempre de boca fechada, daqui a pouco as outras pessoas estão dominando ela. E isso acontece porque às vezes ela quer evitar conflitos, né? Mas o evitar conflitos, ele é ele é saudável, desde que haja um limite. Quando passa dos limites e vai para uma passividade, já é um processo distorcido e desequilibrado, tá? Empatia. A empatia, ela é uma característica essencialmente ela é muito da mulher, mas não quer dizer que o homem não possa ser empata e usar dessa característica em alguns momentos, tá? Quando é que a empatia, a gente pode dizer que há uma distorção dela? Quando ela vai, por exemplo, para uma fofoca, né, você vai além do ter empatia com o outro, você quer já se intrometer na vida do outro, você começa a ser fofoqueiro, querer falar do outro, querer resolver o problema do outro, aí a gente pode dizer que é uma distorção dessa característica, tá? E agora a última, a amorosidade. A amorosidade, ela é uma energia uma característica essencialmente tá? E a amorosidade, quando ela fica distorcida, desequilibrada, a gente pode chamar de dependência, tá? Então, a amorosidade, ela também tem um limite entre equilíbrio e desequilíbrio. Quando a amorosidade, ela vai para um desequilíbrio, a gente pode chamar de dependência. Existe a dependência emocional, né? Não só na mulher, mas no homem, né? O que tem acontecido muito hoje, né? Que a gente tem percebido muito nessa sociedade que a gente vive hoje. Depois que veio muita tecnologia, muita facilidade, é muito comum os homens estarem se manifestando de forma muito Lembra que essencialmente a energia masculina é yang? Então, se um homem ele está se manifestando muito com a energia a gente pode dizer que ele está fora da essência dele
e ele está num processo de desequilíbrio. Ele pode ter dependência emocional de outras pessoas, de uma mulher, de uma companheira, por exemplo, e isso é muito comum, que acaba até atraindo uma companheira yang, daí fica tudo invertido, né? As polaridades invertidas, um homem yin com uma mulher yang, eles por eletromagnetismo se atraem, mas fica uma relação desequilibrada, patológica, que a gente pode dizer, tá? Se alguém tem algum exemplo para dar, alguma pergunta, ou mesmo você que está vendo essa live gravada, às vezes quer me mandar uma mensagem perguntando sobre isso, é um assunto bem interessante, né? Bem, eu tinha separado aqui mais alguns assuntos para falar sobre polaridades, mas eu acho que aí a gente vai se estender demais nessa live, que são, na verdade, as formas como que a gente chama isso? Uma característica específica de cada pessoa, né? Todos nós, essencialmente, ou somos yin ou somos yang, tá? Mas, além disso, nós podemos ter características muito específicas, divididas dentro do que é yin e do que é yang, tá? Então, dentro da manifestação yin, existem 4 comportamentos, e dentro da manifestação yin, existem mais 4 comportamentos, tá? Eu vou falar rapidamente aqui, mas daí eu acho que é um assunto para uma live só, que de repente a gente continua com esse assunto semana que vem. Eu acho que vai ser legal, que aí a gente dá uma sequência. Quem assistiu toda essa live aí assiste a próxima, tá? Mas agora eu vou só citar rapidamente aqui, tá? Vamos falar então dos 4 yangs, tá? Dos 4 comportamentos mais yangs. Talvez você já ouviu falar sobre esses comportamentos. Então, colérico, o colérico é um. Apaixonado, a pessoa que tem esse comportamento do apaixonado, né, que a gente fala. O sanguíneo também é yang, tá? E, deixa eu voltar aqui. O apaixonado e o colérico. Esses são os yangs. Agora eu vou falar os yins, tá? Quais são os comportamentos yins de pessoas essencialmente yins, independente de ser homem ou ser mulher, tá? O nervoso, tá? O nervoso é yin. O sentimental, meu filho é esse. O sentimental. O amorfo, tá? O amorfo e o apático. Esses são os 4 yins, tá? São comportamentos específicos de energia yin. Eu vou deixar isso para a live de semana que vem, tá? E você que tá vendo essa live gravada, todas as lives ficam gravadas. Então, eu vou repetir aqui agora, tá? O colérico é yang, o nervoso é yin, o apaixonado é yang, o sentimental é yin, o sanguíneo é yang, o fleumático é yang, acho que eu tinha pulado esse antes, o fleumático. O amorfo é yin e o apático é yin. Então, dentro dessa característica yin e yang, ainda existem esses 8 comportamentos aí, tá? A pessoa, todas as pessoas, elas têm essencialmente na sua energia uma natureza mais yin ou mais yang, tá? Isso é bem fácil de perceber. Quando você convive um pouquinho com uma pessoa, às vezes você convive ali meia hora com a pessoa, você já consegue sentir se ela é essencialmente mais yin ou mais yang, tá? A pessoa que é muito extrovertida, que ela tá sempre com a cabeça erguida, com a face mais corada, que ela é mais falante, ela é mais yang, tá? E a pessoa que ela é mais contida, que ela é mais tímida, que ela é mais introspectiva, ela é mais yin. Então isso independente de ser homem ou mulher. Dentro dessas características a gente ainda divide entre esses 8 comportamentos, tá? E para resumir isso tudo, essencialmente todos nós somos, essencialmente todas nós mulheres somos yin e todos os homens são yang. E se eu, como mulher, estou muito yang, eu estou com uma polaridade invertida, e se o homem está muito yin, ele está com a polaridade invertida. E isso normalmente vem da infância como uma forma de defesa, a gente acabou se desenvolvendo daquele jeito porque achou que era o melhor a fazer, mas em algum momento da vida é legal
entender, olhar para isso, ir para o autoconhecimento e voltar para a sua essência, né? A mulher voltar para ser feminina, ser yin, e o homem voltar a ser masculino, ser yang. E, gente, é muito comum quando a gente volta para nossa polaridade, a gente às vezes separar ali o relacionamento. Isso é muito comum, porque tudo no universo é eletromagnetismo, tá? Tudo no universo. Então, se eu sou uma mulher que estou muito yang, fora da minha essência, estou me relacionando com um homem muito yin, e eu resolvo mudar, entrar para o autoconhecimento, voltar para dentro, e eu começo a perder essa característica, eu já não vou mais ter eletromagnetismo com esse homem. Então, ou esse homem muda, ou esse homem sai. É assim, tá? Isso é com emprego, isso é com tudo. Se você começar a observar aí, você vai ver que é exatamente isso, tá? Então, o eletromagnetismo, ele mostra uma transmutação, uma inter-relação yin e yang, né? Porque o eletromagnetismo, a gente pode pensar na matéria e na energia, por exemplo, no próprio átomo, né? O elétron fica girando em volta do próton que está lá dentro, né? Então, isso também é uma dualidade, yin e yang, né? O átomo, ele vibra o tempo inteiro, né? E no universo é assim também, a energia e a matéria, né? A matéria sendo mais yang e energia mais yin, então elas se complementam e por aí vai, né? Então a gente precisa observar isso nos nossos pacientes, como é que tá a polaridade dele, se tá saudável, se tá invertida, né? Como é que ele tem se manifestado, porque aí a gente vai entendendo, a gente vai observando, e fica mais fácil ajudar essa pessoa, né? E quanto mais a gente ajuda essa pessoa a voltar para sua essência, a se equilibrar, a dormir bem, a se relacionar bem, automaticamente aqueles sintomas finais, que é a primeira coisa que ela chega te falando, é uma dor de cabeça, é uma dor aqui, é um estômago que tá ruim, você vai percebendo que naturalmente esses sintomas todos vão melhorando, porque a gente trata a raiz, a gente trata esses equilíbrios mais profundos, mais internos, mais de raiz, tá? Pessoal, então a nossa live já se estendeu bastante aqui, eu vou deixar aí os 8 comportamentos para a semana que vem, tá? Eu acho que eu já fiz uma live aí uns 2, 3 anos atrás falando sobre isso, com certeza ela está lá no YouTube, tá? Inclusive, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais, lá no meu canal do YouTube tem uma live falando sobre polaridades femininas e masculinas, tá? Eu acho que ela deve ter aí 1 ano, mais ou menos. Tem também uma live falando sobre os comportamentos, mas semana que vem a gente vai voltar nesse assunto. Vamos falar aí sobre os comportamentos, tá? E aí todo mundo já vai se identificando, né? Sabendo, olhando, pensando qual é o seu comportamento, né? Qual deles você se encaixa melhor. Certo, pessoal? Então desejo uma boa noite para vocês. Obrigada a quem ficou comigo aqui até o final dessa live. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!